Vamos lá. Vamos lá, bom dia. Vamos nós. Opa, esqueci de novo, né? Calma aí. Vamos proteger aqui. Esse cara. Já abasteci. Obrigado. Já tô indo, amigão. Prontinho. Isso aqui, ó. Tá vendo? Pra evitar manchas. Ainda mais num tênis branco. Esse aqui já tá manchado, ó. Não dá pra ver. Já tá manchado. E vamos nessa. Bom dia a todos os milhões de seguidores. Já desejei um bom dia aos meus amores. Tô começando aqui do posto, tive que pôr gasolina agora. Diria que com altos e baixos foi um mês certinho. Os últimos 20 reais da conta no banco saíram agora. Então, e hoje cai a segunda parcela do 13º, sexta-feira cai o pagamento. E aí eu pago as contas, corro atrás de tudo e deixo tudo. Olha, tinha esquecido o farol. O farol na moto não é um ornamento, não pode ser. Em nenhum momento do dia uma moto pode estar sem farol ligado enquanto estiver andando. Em nenhum momento das 24 horas de um dia geológico, né? E falar em dia geológico, né? Eu esses dias consegui assistir mais um Nerdologia e sou suspeito pela quantidade de material gostoso que eles produzem. Eles são ótimos em todos os aspectos, historicamente falando, culturalmente falando, biologicamente, cientificamente. Muito bacana, bem gostoso de assistir. Recomendo assim. Tomara que no tempo em que você esteja assistindo ainda exista ou existam similares ao Átila, ao Felipe e a toda a turma, que com certeza não é feita só pelos apresentadores. Mas eles são muito bons. Gostoso de assistir. Conteúdo que nos ensina coisas. E é gostoso aprender, é bom demais aprender. Principalmente essas coisas mais frívolas, né? Aquelas coisas que são práticas do dia a dia, mas que a gente nem passa pela nossa cabeça porque não é nossa especialidade, mas é bacana. E aí esses dias, usando é assim, você olha um título e você fala, que coisa ridícula, pra que isso? E aí você descobre que ele vai terminar ou vai informar coisas muito importantes na realidade. E aí você vai aprender sobre isso. Então o título dessa última ou penúltima edição, ele fala sobre aquele mito do super-homem, que a Lois Lane morre, né? O primeiro filme, que a Lois Lane morre e ele se desespera e dá inúmeras voltas na Terra no sentido contrário à rotação, e a Terra gira ao contrário e supostamente o tempo volta. E aí ele trata esse assunto cientificamente. O que seria possível e o que não seria possível, usando os conceitos científicos que já comprovamos, que já aplicamos, que sabemos serem verdadeiros. E claro que não há a menor possibilidade de existir um super-homem, então todo o resto está comprometido. Mas eles partem do princípio de aceitar uma premissa para poder comprovar a outra ou derrubar a outra premissa. E aí que vai legal pra caramba, gostoso isso. E informando, ele fala, ele mostra que não seria possível por isso. Por outro lado, seria possível por isso. Só que
significaria o fim do mundo. Em alguns outros aspectos, né? Fim do mundo, exatamente. A devastação maior do que uma bomba atômica que pudesse explodir o mundo inteiro. Porque nós não sentimos, mas nós estamos andando a mais de 1.600 km por hora. Nós estamos girando a mais de 1.600 km por hora. E parar isso e voltar significa simplesmente pela lei da inércia simples e clara, a destruição de toda a vida no planeta. Toda não, mas de a enorme maioria da vida no nosso planeta. Por quê? Porque provavelmente tudo reiniciaria, como se sabe, por um conceito específico básico comprovado de evolução das espécies. Porque baratas sobreviveriam, vários insetos sobreviveriam, bactérias, vírus, larvas, moradores de regiões abissais dos oceanos e assim por diante. Então, ou seja, não destruiria a vida no planeta, mas boa parte, enorme parte da vida que nós conhecemos. Isso é só um dos aspectos. O outro aspecto é a questão de que, por lei da física simples, para que um objeto do tamanho de um ser humano, como é o Super-Homem no filme, tivesse capacidade de voar próximo à velocidade da luz e conseguisse fazer esse movimento de reverter a rotação da Terra, ele, para fazer isso, ganharia massa. Em determinado momento, ele estaria muito maior do que a própria Lua. E aí, por conta disso, e aí por uma questão de paradoxo, né? O buraco de minhoca não existe, mas enfim, é uma teoria. Por uma questão de paradoxo simples e claro, o Super-Homem voltaria, encontraria a Lois Lane viva e cruzaria com o Super-Homem do passado, aquele que não conseguiu. E alguma coisa ia acontecer. Os dois se transmutariam em um só, enfim, brigariam até a morte, enfim. Provavelmente o Super-Homem que, usando do paradoxo e da física especificamente, que conseguisse fazer isso com o tamanho que ele tinha, ele não haveria dificuldades em destruir o Super-Homem do passado. E aí, como ele usa esse exemplo do Super-Homem ganhar massa, ele usa o exemplo da Lua. O que é a Lua, o que ela significa num conceito magnético e numa... como é que se diz? No conceito astronômico específico e no conceito físico. Tudo, na verdade, é a mesma coisa, né? Essas três vertentes são a mesma coisa. É física pura. E aí ele coloca essa questão aonde ele diz que a Lua, já foi comprovado isso, ela se afasta do planeta Terra 3,8 centímetros por ano, o que é bastante. A massa da Lua é gigantesca, a massa da Terra é centenas de vezes maior do que a Lua, ou seja, estamos falando de peso e por consequência do movimento, geração de energia e geração de magnetismo. E esse movimento de afastamento da Lua também caminha junto com o movimento de rotação da Terra, sim, influi nele. E como a cada ano ele se afasta, a cada ano o dia, a duração do dia, ou seja, de uma rotação completa, diminui de tempo. É muito louco, é muito louco. Então tem duas consequências básicas de se saber comprovadamente. Há milhões de anos atrás, por exemplo, há 65 milhões de anos atrás, época mais ou menos calculada como a destruição dos dinossauros, e já comprovado que os dinossauros não foram destruídos especificamente por um meteoro, mas esse meteoro teve uma influência gigantesca e modificou
todo o ecossistema do planeta, e os que sobreviveram não conseguiram continuar, com raríssimas exceções, como o dragão de Komodo, por exemplo, que é um dinossauro, e todos os lagartos pequenos que nós temos, que são apenas evolução dos lagartos grandes, que eram todos grandes. Na verdade, não eram só os lagartos, todos os animais eram muito maiores. Voltemos. Então, há milhões de anos atrás, se você multiplicar 3,8 centímetros por milhões de anos, você vai ter uma noção básica de quanto a Lua era maior aos nossos olhos, ou aos olhos de quem estava na Terra, porque o homem em si, conhecido, moderno, não estava na Terra, não existia ainda no planeta. E que a outra vertente é que os dias já tiveram 25 horas, 26 horas, 30 horas. Ele coloca que já foi comprovado pelos registros de civilizações mais antigas a duração do dia sendo maior, bem maior do que é hoje, bem maior no sentido de mais de uma hora. Um dia, em média, tendo mais de 25 horas, muito louco, né? E, no tempo dos dinossauros, os dias tendo mais de 30 horas. Você entendeu? À medida em que a Lua se afasta, o seu efeito magnético sobre a rotação da Terra diminui e tem menos poder de empuxo, né? Para continuar o movimento no mesmo sentido. Muito louco isso, muito louco isso. Sim, a Lua se afastará da Terra a ponto de, muito gradativamente, os animais, a vida no planeta irá continuar se adaptando à condição. Mas corre-se o risco de, entre outros fatores, com o envelhecimento do planeta, e há uma teoria muito forte de que a Lua é um pedaço da Terra, de que a Lua seja um pedaço do planeta Terra, que numa ou em várias explosões de outros meteoros, no período de formação ainda do planeta, talvez de resfriamento, que esse pedaço gigantesco se descolou, né, e ficou em órbita. Depois de milhões e milhões e milhões de anos, isso foi se tornando... Porque à medida em que você gira, você vai se tornando redondo. Para um corpo celeste, isso é claro, tá? Isso é fato, Engraçado, né? Eu não gosto de discutir isso, porque é mais uma piada para mim do que especificamente um conceito. É uma piadinha, é uma brincadeira que imbecil cai. Não, imbecil cai em outras coisas. Isso é coisa de doente mental mesmo. É coisa que pessoas normais no sentido de faculdades mentais razoáveis, não podem sequer cogitar que é a questão da Terra plana. Mas é engraçado que eles aceitam a Terra sendo plana e os demais planetas, Sol e Lua e tudo mais, serem redondos. Embora eles falem que o Sol e a Lua estão dentro de uma suposta redoma. Sei lá, de vidro, sei lá. Porque, segundo eles, esse é o conceito da criação da criação do planeta, segundo a Bíblia. Eu vou terminar a conversa aqui para não chamar um filho da puta desses de um grandíssimo brincalhão. Mas, enfim, eu acho que tudo isso começou com uma grande brincadeira. Daqui a pouco eu continuo. Enfim, esse foi o assunto desse último episódio que eu vi. Já tem um outro no ar agora, que é a origem do mito do Papai Noel, a criação do personagem Papai Noel. Eu quero saber, legal, pode ser que eu até fale aqui também. Mas foi muito bacana saber dessas coisas, muito interessante, extremamente. É gostoso você ter consciência de saber um pouco mais sobre coisas tão importantes quanto um funcionamento do nosso planeta, do lugar onde a gente vive, especificamente, até fisicamente, né? Não dá para saber se ele vai entrar ou não.
Então foi legal ele ter feito isso. Esse aqui parou no meio do caminho e não entrou. E é legal, recomendo, continuo recomendando. Entendam assuntos geológicos, entendam assuntos físicos, entendam fenômenos astronômicos e não astrológicos, por favor. Entendam fenômenos astronômicos, entendam conceitos básicos de corpos celestes, de expansão do universo, de velocidade da luz, de viagem no tempo possível apenas para o futuro. Embora não consciente. Explico isso rapidamente. Se você conseguir viajar, isso é comprovado a partir de Newton, depois Einstein desenvolvendo e muito mais gente desenvolvendo e comprovando, porque a ciência já vai permitindo também que você comprove certos conceitos. Se você conseguir viajar na velocidade da luz, basicamente você lá nessa astronave, nesse veículo que vai te conseguir carregar a velocidade da luz, com todas as intempéries físicas, os impedimentos físicos que isso significa hoje ainda, mas supondo-se, porque ciência inicialmente é suposição, depois é comprovação, supondo-se que você consiga, vamos dizer que você vai passar 5 anos viajando à velocidade da luz ou próximo a ela. Você vai ter acelerado o tempo em relação a quem não está na mesma velocidade que você. Tá? Então, imaginando-se que duas pessoas estão hoje, no dia 1º de janeiro de 2018, uma suba da mesma idade, uma suba num foguete e viaje durante 4 anos e volte. Teoricamente e comprovadamente por cálculos, quando ela voltar, ela vai estar 4 anos mais velha. Mas ela vai encontrar aqui o seu amigo da mesma idade 20 anos mais velho. É muito louco isso. É muito louco isso. É uma viagem no futuro. Você entende que ele demorou 4 anos para ultrapassar 20 anos? É muito louco. Bacana pra caramba. Isso também pela nerdologia a gente viu. E Neil deGrasse Tyson e mais pessoas sérias conseguem comprovar. Vamos lá. Agora, esses tempos de férias do Cauê, eu tô acordando na mesma hora. Acordo às 5:50 às segundas, quartas e sextas, a maioria delas, para fazer minha academiazinha. E acordo às 5:50 às terças e quintas e nos dias em que eu não faço academia. Então me arrumo tal, e entre 7 e 7:30 eu já me arrumei, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já tomei banho, já estou pronto. E aí eu até às 7:30 termino de ver o Bom Dia São Paulo. Depois às 7:30 eu tomo café, como meu pãozinho e tal, tomo meu leitinho e se sobrar um tempinho ainda tomo um cafezinho e vejo mais um pouquinho, depois vou embora. Às vezes nesse meio de caminho o Cauê acorda, então acaba o meu entretenimento porque eu deixo ele assistindo os desenhinhos dele. 1911 Turbo, Porschezinho azul marinho. Não teria, não. Teria um estilo 2003 preto, meio batidinho, assim, pra mim o melhor tipo de carro que existe. Não sei porquê. Já continua. E aí o Bom Dia Brasil fez uma
excelente reportagem, e eu não vou ficar aqui batendo em tecla de apologia ao satanismo da Globo, ao mal que a Globo representa ou ao bem que a Globo representa. Quando ela quer fazer uma reportagem sobre um determinado assunto, ela o faz muito bem. E sim, ela é uma empresa privada, sim, ela defende seus interesses, sim, eu não sou inocente ao ficar afirmando a idoneidade do jornalismo da Globo, ou de qualquer veículo de mídia, tá? Todos eles têm interesse, mesmo que filantrópicos, mesmo que sem nenhuma possibilidade de lucro. As pessoas têm suas opiniões. Então, meu amigo, não são robôs, não são imbecis. Claro que à medida em que o jornalismo se mostra mais idôneo, ele, na minha opinião, se torna mais confiável. E eu sei que na Globo tem pessoas completamente idôneas e sei que na Globo, como em qualquer empresa, tem pessoas que defendem os seus interesses e usam do veículo que trabalham para isso. Ponto. Ponto. Sem grandes inocências e sem grandes clamores. Ah, socorro, a Globo destrói o meu país. Não quero essa conversinha de trouxa. Desligue a televisão e vá fazer alguma coisa que preste. Se você vai ficar o dia inteiro assistindo a Globo para criticá-la, tá? Voltemos. E aí uma reportagem excelente sobre o percentual de parlamentares atualmente que respondem a processo, e grande quantidade, tanto de parlamentares quanto de processos que eles respondem. E a reportagem constatou que mais de 30% dos parlamentares, ou seja, de 500 e tralalá, 170 e tantos, quase 200, respondem processos. Investigações que já passaram do nível do inquérito e já são processo. E daí você entende, e as acusações são na linha da corrupção, na linha do tráfico de influência, na linha do recebimento de propina, na linha do desvio de verba para interesses próprios. Ou seja, estamos quase que 100% falando do cara que usa indevidamente o seu cargo. E aí que se entenda, e essa população imbecil que está esperando a Copa do Mundo, que se entenda que por que eles brigam tanto por facilitar a sua permanência no Congresso? Porque, primeiro de tudo, imunidade parlamentar vai para o Supremo. O Supremo aceita ou não, e na maioria dos casos não aceita, ou na maioria dos casos não chega a ele a tempo, antes de uma suposta prescrição. Então é caminho fácil, claro, de se entender. Então, cara, é assim, um levantamento desse porte, que pena que é no Bom Dia Brasil. Tomara que isso apareça no Bom Dia, no Jornal Nacional, tomara que isso apareça no Jornal Hoje, para que se saiba que é assim, no mínimo, a gente pode, independente, não brigo mais em relação a essa questão, Bolsonaro realmente é um político limpo no conceito corruptivo, porque ele consegue se safar. Não que os filhos sejam corruptos, indignos e tudo mais, mas ele usa sim os filhos para uma ou outra pequena contravenção. Pequena contravenção eu coloco para você simples, como por exemplo, pedir verba parlamentar, entregar recibo de aluguel de imóvel aqui na Vila Mariana, que não é usado para nada e possivelmente seja de parente. Então o que eu coloco é isso, é suspeito, mas que não se prove nada, que não haja denúncia. Pode haver quantas investigações quiserem. E é isso que esses senhores deputados gostam de confundir os seus eleitores, se é que tem. Bom, tem eleitores, a gente só nunca entende como é que, de onde vem esse eleitor. Se não for pedir muito, sim, né? Vocês fiquem no mínimo no meio das suas faixas, né? Eles querem confundir, quando perguntado pela imprensa, porque os jornalistas foram lá e perguntaram.
O senhor está respondendo a isso, tal, o que o senhor tem a dizer? Ah, são só investigações. Não são. São processos, já foram investigados. Uns alegam perseguição política. Ah, no tempo que eu era procurador do Estado, o governo do PT me perseguiu. Ô brother, vamos deixar uma coisa clara, vamos deixar uma coisa bem tranquila assim. Não esse deputado, eu não quero falar nada para ele. Eu quero falar para você, imbecil, que ignora esse tipo de informação ou que aceita esse tipo de desculpa esfarrapada, assim, que o cara não fica nem vermelho ao falar. Por favor, cara, investigação, suspeita, quando ela é absurda, quando ela é incorreta, mas nem não passa do segundo dia, já se retira, saiu, tá fora, pronto. Principalmente de vocês. Suspeitas até mais fortes acabam saindo da parada, assim, sem nada. Não tem prova. Então, cara, quando vai, é porque é pesado, é porque é feio, é porque é fedido. Tá? Então, uma boa parte do que a gente podia fazer é parar de ser imbecil, pelo menos a ponto de não colocar o cara que tem investigação, que tem inquérito, que tem processo aguardando para ser julgado. No mínimo, tá? Porque ele está ali só para se livrar e você vai colocá-lo de novo lá, ele vai continuar se defendendo, principalmente com a sua posição de parlamentar, com a sua posição de imune. Diga-se de passagem, eu não tenho nada contra a imunidade parlamentar. Eu tenho contra este mau uso, que o único que pode fiscalizar esse mau uso é o eleitor. Esse imbecil que está esperando a Copa, que vai cantar, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. A festa, dona Globo, e agora criticando positivamente, efusivamente a sua postura e posição de contos de fadas, a festa nunca é de quem quiser. Só é de quem quiser, que tem condições. Então a festa é de quem puder. Mude essa letra, tá? Quem faz festa é quem pode e não quem quer, tá? E termino aqui, mais uma vez, colocando que dos males o menor. Paulo Salim Maluf ontem foi decidido pelo Fachin que deve começar a cumprir imediatamente a sua pena de 8 anos de prisão. 20 anos depois, sabe qual é o argumento da defesa que está recorrendo da decisão? Admite o crime, mas já prescreveu. De 93 a 96 são as investigações. Isso porque não se entra nem perto do tempo em que ele foi prefeito biônico e governador biônico. Posso te falar? Ele já, nesse ínterim de tudo, ele já foi condenado, já foi preso, já saiu, já foi preso, já saiu. E em 2014, foi eleito novamente deputado federal. Então, cara, o que se pode fazer? Se tudo que a justiça fizer, o pouco que a justiça fizer, vai ser abafado pela própria população, pelo curral, mas curral no sentido ruim, pelo rebanho de ovelhas que falam amém ao padre e ao pastor e que falam amém a um político corrupto, mas assim, que sequer já precisou se defender, porque o aval da população, o aval de quem vota nele é rouba, mas faz. Ele não é mais o único há muito tempo, e é por isso, senhor Luiz Inácio, que eu não vou permitir, pelo menos na minha consciência, em te apoiar, tá? Porque você já foi o antagonismo ao malufismo, e hoje você é um cara que usa exatamente os mesmos argumentos
do vergonhoso Paulo Salim Maluf. Tá bom? Então, comigo não. Se alguém quiser continuar defendendo a sua bandeira, dizendo que você foi o cara, o que eu concordo, que eu respeito a seu conceito político no sentido de inclusão social, respeito mesmo e lamento porque você enterrou esses conceitos. Eu tenho que desprezar e condenar os seus conceitos, os seus métodos para isso. Eles são nada mais, nada menos do que populistas. Um abraço, gente. Até mais tarde.